Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Hora Mundo. Vamos a mais um vídeo de psicologia do desenvolvimento. E eu quero falar hoje sobre como as crianças aprendem. Vamos falar usando a teoria do Piaget, certo? Piaget é um famoso psicólogo suíço que ele vai revolucionar o campo da psicologia do desenvolvimento com as suas teorias de como como as crianças aprendem, tá? E ele vai fazer isso de uma forma muito interessante e segundo o Piaget, esse processo, de aprendizagem das crianças, ele vai se dividir em 4 fases, tá certo? Essas 4 fases elas vão acontecer no desenvolvimento biológico e no desenvolvimento cognitivo da criança, tá? O Piaget ele acredita que cada fase dessas 4 fases, a criança ela tem um aprendizado distinto, diferente, único, certo? E por quê? Porque em cada fase ela tem uma capacidade cognitiva diferente e ela tem ferramentas diferentes, tá? Bom, vamos lá. 4 fases. Quais são? A primeira é o estágio sensório-motor. A segunda é o estágio pré-operatório, pré-operacional, tá? A terceira é o estágio das operações concretas. A quarta é o estágio das operações formais, tá? Cada um desses estágios vai trazer uma bagagem, um conjunto de habilidades que essa criança vai ganhar e vai desenvolver, certo? E vai aplicar essas habilidades e ela vai se desenvolvendo nesse estágio que sempre é diferente de outros, tá certo? Então ela ganha esse conjunto de habilidades. Vamos falar do estágio sensório-motor, tá? O estágio sensório-motor, ele dura ali do nascimento até mais ou menos os 2 anos de idade, tá? Ali onde as crianças aprendem sobre o mundo de uma forma interessante. Elas vão aprender sobre o mundo, através dos sentidos e através das ações. Através dos sentidos como? A criança, ela vai ter então contato com o mundo, principalmente quando ela é um bebê de colo, com os seus sentidos. Já que ela não tem contato com o mundo diretamente concreto, ela tem contato com o mundo de forma geral com os sentidos, Então ela tenta palpar, ela escuta, ela vê, ela lambe, põe na boca, e ela vai crescendo e vai tendo contato. Isso até os 2 anos vai fazer com que ela comece a engatinhar, comece a andar, e nisso ela já comece a colocar as coisas na boca, pega os objetos, e as ações que ela vai fazer com que ela vá conhecendo o mundo ao redor. Ela puxa o brinquedo, cai, ela ouve o barulho, ela chacoalha o chocalho, ela bate e faz barulho, ela vai vendo o ritmo, ela vê a luz apagada, a luz acender, o carro passar, a fumaça, a poeira, a sujeira. Então ela vai agir no mundo com aquela capacidade restrita, mas é assim que ela vai fazer para conhecer o mundo, e ela vai sentindo o mundo com os seus sentidos. Ela vai pegando, vai ouvindo barulho alto, barulho baixo, sente, gosta, lambe, cheira, Então todos esses sentidos vai fazer com que a criança, nesse estágio, vá conhecendo o mundo, tá certo? E é nesse estágio que ela começa a desenvolver uma coordenação motora fina e grossa. Essa coordenação motora fina e grossa, galera, é aquela coordenação motora grossa, por exemplo, de conseguir pegar as coisas e segurar, conseguir equilibrar as coisas, conseguir apoiar para levantar. São coordenações motoras grossas, mais brutas, Não são refinadas. E a coordenação motora fina, essa coordenação mais refinada, Já pega, dá aquela rabiscada meio abstrata, mas já pega num lápis, já brinca com um boneco, certo? Pega coisas de forma mais esquematizadas, mais certas, tenta fechar coisas, até fecha coisas. Então esses movimentos mais sutis, delicados, e mais habilidosos, esses movimentos corporais também mais habilidosos, não só com a mão, mas corporais, são essa coordenação motora fina, tá certo? E ela então, ela vai começar, ela aprende, a linguagem dela, começa a entender o conceito de permanência do objeto, que é o seguinte: tá vendo aquele brinquedo ali? Se você colocar um pote em cima do brinquedo, ela sabe que o brinquedo não foi embora, ele está embaixo do pote. Ela vai lá e levanta o pote e Shazam, o brinquedo continua ali. Isso é muito legal, porque quando ela é mais novinha, ela não tem esse entendimento. Ela pode entender que o brinquedo foi embora. Por isso que tem aquelas brincadeiras de a criança tá aqui no berço, tá deitada, e você se esconde e ela fica tipo: cadê, velho? Tava aqui, sumiu. Mas na verdade você só abaixou.
Aí na hora que você levanta, achou ela, uou, ele voltou, e aí, haha. Mas por quê? Porque na cabeça dela, ele não tá mais ali. Na hora que você abaixou, ela não sabe onde você tá. A criança maiorzinha, com 2 anos, já sabe que você abaixou. Entendeu? Tanto é que se ela já se move, ela vai lá e vai olhar, que ela sabe que você desceu. Isso é muito interessante. Permanência do objeto, certo? Então ela vai aprendendo esses conceitos de linguagem. No estágio pré-operacional, que é o segundo estágio, ele vai dos 2 anos até os 7 anos de idade, elas começam a usar símbolos para representar os objetos e as ideias. Isso é muito interessante. Eu tô com um filho que tá nessa fase, dos 5 aos 7, né? E ele tá com 5 agora, mas dos 2 aos 7 começa então a utilizar esses símbolos para representar objetos e ideias, né? Então, por exemplo, ele brinca muito. Aqui tem sacolas e tem pedacinhos de coisas. São os bichos que ele brinca. Ele tem um monte de boneco de bicho. Mas ele começa a utilizar outras coisas para brincar, porque ele está representando animais com pedaços de papel, com uma sacolinha de plástico. Então isso é uma forma de representar coisas com outros objetos, tá? Então ele pega símbolos e começa a representar coisas. Isso é muito interessante, que mostra um desenvolvimento intelectual da criança, cognitivo, de entender as coisas de uma forma um pouquinho mais profunda, certo? Um pouquinho mais abstrata. Então é isso que ela vai fazer dos 2 aos 7 anos, certo? E por isso, galera, que é tão interessante desenhos de fantasia para criança. Por isso que os desenhos de criança são tão alucinados, muita fantasia, muita cor, muitos elementos, porque é isso que atrai essa criança e inclusive é isso que ajuda essa criança a desenvolver o seu intelecto, certo? Se desenvolver em nível cognitivo, de aprendizagem, de compreensão do mundo, certo? Vamos lá ao próximo nível, tá? Aliás, é nesse estágio, né, que a criança ela começa a aprender a linguagem de formas mais elaboradas, quer dizer, então ela já entende o símbolo, ela já usa, na verdade, os símbolos, né, ela começa a entender um pouquinho mais de conceito de quantidade e tamanho, porque nós estamos falando de uma criança que já tem ali os seus 4, 5, 6 anos, ela já começa a entender assim, ah, mas você colocou pouquinho no suco, eu quero mais suco. Põe bastante, bastantão. Aí você põe bastantão. Aí ele sabe que aquilo é bastante, olha que interessante, isso é pouco, tá? Joga pra mim a bola. Aí ela, não, mas tá longe, eu não consigo. Como assim? Ela sabe que tá longe e ela não consegue. Então ela já tem a experiência de percepção de que lá é longe, aqui é perto, certo? Lá eu não consigo. Então ela vai tendo essas percepções até os seus 7 anos, e isso vai se construindo, esse tipo de cognição e esse tipo de percepção das coisas, tá certo? Bom, no entanto, a criança ainda tem a capacidade de realizar operações intelectuais, aliás, não tem, né, a capacidade de realizar operações complexas, tá? Nessa fase, ela desenvolve, ela tem muitas ideias, a cognição da criança de 5, 6 anos é fantástica, ainda mais se ela tiver muito estímulo direcionado e bem coordenado, né? Lembrando que o excesso de estímulo não é bom, tá? Mas se tiver bastante estímulo coordenado, ela se desenvolve bem, mesmo assim ela não consegue fazer operações complexas, tá? E é o que vai acontecer a partir dos seus mais ou menos 7 anos, tá? Dos seus 7 anos aos seus 12 anos é uma outra operação, outro estágio. A gente está falando do estágio das operações concretas, as coisas mais concretas, tá? E isso vai durar dos 7 mais ou menos até os 12 anos de idade da criança. E aí que ela vai começar a desenvolver as habilidades cognitivas complexas, tá? O que são essas habilidades cognitivas complexas? Bom, isso um ponto é a capacidade de classificar objetos, né? Então, dos 7 aos 12 anos é, por exemplo, a hora em que a criança começa a fazer pensamentos mais lógicos, né? Onde ela consegue, por exemplo, onde ela consegue inclusive participar de jogos de tabuleiro. Porque os jogos de tabuleiro fazem com que ela necessite classificar objetos. Por exemplo, Uno, tá? Você vai jogar Uno com uma criança pequena, ela pode não entender direito. Você pega uma criança a partir dos 7 anos, a partir dos 6 anos, ali chegando no 7 para lá, você vai ver que já existe uma facilidade de jogar o Uno. Por quê? O Uno é um jogo onde tem símbolos e tem que classificar esses símbolos e esses objetos. Tem que entender os objetos do jogo, certo? Das cartas. E não só entender, mas você tem que classificar, né? Colocar em ordem, estruturar, fazer um esquema mental.
essas crianças já conseguem jogar Uno. Olha que interessante. Elas já conseguem pegar e fazer toda essa classificação de objetos. Outra coisa interessante, outra potência interessante desse período, tá? Dos 7 aos 12, é entender relações matemáticas simples. É nessa fase que ela começa a fazer conta de matemática, né? A entender relações matemáticas. Então quer dizer que 13 mais 7 é 20. Então, porque eu vou juntar esses. Porque aí eu começo a contar do número maior. Então, eu tenho 13. Aí eu conto aqui 13 mais 7. Então, ela já consegue fazer essas contas matemáticas. Olha que interessante. Nessa fase, ela já vai se aproximando de pensamentos abstratos. Ela vai se aproximando daquilo que é construir o pensamento na mente, certo? Isso é muito importante. É nesse estágio que ela começa a pensar de formas mais lógicas e sistemáticas, né? A lógica, ela vai juntando as realidades e as possibilidades, certo? E ela vai construindo um sistema na cabeça dela, tá? É nessa hora que ela começa a entender melhor, por exemplo, mapas. Ah não, para mim, para a escola a gente pega aqui, ó, sobe direto, aí lá em cima na rua a gente vira assim. À esquerda, à direita, ó, a gente sobe e vira depois lá da lojinha. Então ela já começa a entender e esquematizar as ideias, certo? Isso é muito bacana. Bom, e finalmente no estágio das operações formais, que ele vai começar a partir dos 12 anos de idade, certo? Da criança. Ela vai desenvolver então uma capacidade de pensar. Essa fase é uma fase que é a fase das operações complexas mais interessante, né? Onde ela literalmente vai conseguir iniciar as operações complexas de uma forma mais completa, né? Então ela vai começar essas operações complexas e ela vai começar já de uma forma muito redonda, muito completa. Ela vai começar então a desenvolver, por exemplo, as questões de hipótese, hipotéticas e dedutivas. Ela vai conseguir deduzir e ela vai conseguir criar hipóteses. É nessa fase que a criança vai conseguir entender, por exemplo, histórias de filmes, histórias de desenho. Ela vai conseguir entender, por exemplo, relacionamentos de emoção, relacionamentos de afetividade, de formas complexas, né? Então, esse pensamento de compreensão amplo das coisas e de considerar muitos elementos é o pensamento complexo, tá? É nesse estágio que a criança ela pode pensar em possibilidades que ainda não foram experimentadas. Isso é muito legal. Porque você pode conversar com ela sobre uma questão e ela consegue formular na cabeça dela aquilo. Ela consegue prever, consegue identificar aquilo sem que ela tenha vivido aquela experiência, certo? E ela vai começar a planejar o futuro de forma mais abstrata também. Você consegue falar sobre o futuro, você consegue falar sobre, ó, precisa fazer a prova, ó, tem que organizar o caderno, olha, a professora falou assim, 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 ó, semana que vem a gente vai fazer tal coisa, a gente vai sair para tal lugar. E ela consegue, então, fazer essa dinâmica de abstração e ela consegue entender isso daí, certo? Bom, e aí, em resumo, né, o que a gente tem, para entender e para fechar a ideia, é entender que as teorias do Piaget, né, sobre as crianças, elas mostram que o processo de aprendizagem ele é fortemente influenciado pelos períodos de desenvolvimento da criança, como a gente viu, biológicos e cognitivos, né? Então, os períodos que elas passam dá ferramentas e essas ferramentas e habilidades que são específicas de cada período, vão desenvolver elas até um certo nível, até chegar no outro período e desenvolver outras habilidades, certo? E outras ferramentas no outro nível, até passar para os próximos níveis de desenvolvimento e no final das contas eles vão se completando, certo? Bom, é isso, espero que você tenha entendido e lógico, isso tudo serve, né, como ferramenta para o educador, professor, para que ele consiga pensar em como encaixar as atividades, que atividade é para cada grupo, né? Para não cometer, por exemplo, o erro de passar um jogo para um grupo de crianças que não vão conseguir desenvolver o jogo e vai frustrar as crianças, porque muitas vezes o professor fica tentando ali forçar as crianças a desenvolver uma atividade, uma brincadeira, alguma coisa que elas não têm uma habilidade ainda para fazer aquilo funcionar. Então pode acabar inclusive machucando a criança e frustrando sem nenhuma necessidade, ao invés de estar ali potencializando e desenvolvendo habilidades daquelas crianças, certo? É isso aí, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado desse resumão aí sobre como as crianças aprendem segundo o nosso Piaget.
Bom, já clica aqui no gostei e já compartilha esse vídeo com alguém, para a galera absorver o conteúdo também, estudar e compartilhar na tua faculdade. Gostou? Comenta aqui embaixo, fala o que você mais absorveu. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.